Em sequência desta palavra, nem os roubadores, é a mesma classe dos ladrões. Ladrão e roubador. Essas classes não herdam. Essa classe está lá inserida lá em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Essa mesma classe aqui, acrescentada de mais alguns ciumentos. Diga comigo, ciúme não entra no céu. O mundo diz, aquele que não tem ciúme não ama. É assim que o mundo diz. A Bíblia diz que quem tem ciúme é obra da carne. A Bíblia diz que quem ama não arde ciúme. Então, pessoa que tem ciúme é porque ele não ama. Porque a Bíblia diz que quem ama não tem ciúme. 11. E é o que alguns têm sido. Alguns de nós precisamos algumas coisinhas daquelas. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Digo, graças a Deus, que Jesus morreu e me perdoou os meus pecados. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 1, 9. Olha só, é lindo esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga comigo, se confessarmos. Tem um segredo. Eu quero confessar que eu roubei de pelo do título nas ofertas e quero ter uma mudança da minha vida, uma mudança que é tipo. Eu quero confessar que eu sempre murmurei. Murmurei da lama, murmurei a poeira, murmurei do sol, murmurei da chuva. Murmurei tanta coisa. Reclamei de tanta coisa. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga comigo, o segredo é confessar e sair fora do pecado. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1. É muito forte o que o Senhor fala conosco nesta palavra de Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, diga comigo, é hoje. Então Paulo está dizendo, portanto agora, hoje, nesse momento, que nós estamos ouvindo esta palavra, que estamos ouvindo esta meditação, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez bem. Eu agora sou nova criatura. Independente de eu ser batizado nas águas ou não ser batizado. Porque Paulo diz em Romanos 9:10, se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é seu Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Repete comigo. Se com a minha boca eu professar que Jesus é o meu Salvador e no meu coração eu crer que Ele ressuscitou, eu sou salvo. Pronto, querido. Aqui não está escrito batismo nas águas, não está escrito batismo no Espírito Santo, não está escrito expulsar demônio, não está escrito profetizar, não está escrito casamento em cartório. Aqui está escrito se com a minha boca eu confessar que Jesus é o meu Senhor. Aqui está escrito se no meu coração eu creio que Ele é esse. E a religião veio através da maçonaria e infiltrou na igreja uma regra, uma doutrina, que para a pessoa batizar ou tomar a ceia, tem que ir no cartório e casar. E eu já tive o privilégio de desafiar duas equipes de pastor, uma em Mato Grosso e outra aqui em Rondônia. Quando eles me questionaram, eu disse, me mostra na Bíblia, me ensina. Eu quero aprender. Me mostra na Bíblia onde está. E ambos disseram, não está na Bíblia, está no Estatuto da Igreja.
E aí, Daluna, você prefere obedecer o estatuto da igreja ou o estatuto de Deus? Mas escute, eu já estou com a cabeça branca, semana que vem eu me torno idoso, graças a Deus. E eu já vi, em muitas igrejas que eu já preguei, que pastoreei, muitas irmãs, muitos irmãos que não poderiam tomar a ceia, não poderiam batizar, porque não tinham uma certidão de casamento emitida pelo cartório. E essas mesmas pessoas, Idalina, eu vi Deus na sua loucura santa. A igreja não dá a ceia, a igreja não dá o batismo, a igreja não dá a condição de membresia, e Deus, na sua loucura, enche essas pessoas do Espírito Santo. E eles profetizam, oram em línguas estranhas, ganham alma para Jesus, expulsam demônios, oferta e dizima na igreja. A igreja não dá ceia, porque diz que ele está em pecado. Mas o dízimo dele, a igreja não acerta. Engraçado. O dízimo não está em pecado. E aí, a igreja, a instituição, o estatuto da igreja não permite dar a ceia para o membro. Aí eu disse, e Deus enche do Espírito Santo. Ele profetiza na igreja. Aí o pastor não pode proibir profetizar. A profecia de Deus, orar em língua estranha, expulsar demônio, ganhar almas para Jesus. Interessante. Estranho. A igreja não dá e Deus dá. Porque a igreja tem um estatuto que está acima da palavra de Deus. Meu sogro era novo convertido e estava levando o cunhado para ouvir a palavra de Deus. E a igreja fechou a porta para ele não entrar, nem ele, nem o seu cunhado. Por isso, seu cunhado até hoje nunca mais aceita um convite para ir na igreja. Graças a Deus que eu entrei na casa desse cunhado, estou colocando a palavra de Deus, sempre que passo, sempre que eu posso, vou lá e ministro a palavra de Deus. Já vi N de pessoas, Idalina, chorar no dia da ceia, porque a igreja não dá ação. Mas na segunda-feira está no Espírito de oração profetizando. Na terça-feira está ganhando almas. Tem algo errado. Eu vou ficar com a Bíblia ou eu vou ficar com a doutrina dos homens? Do qual Paulo diz em uma das suas cartas que chegaria dias que os homens obedeceriam à doutrina dos homens e não à doutrina do Espírito Santo. Porque a doutrina do Espírito Santo, os apóstolos, capítulo 15 de Atos, eles decidiram numa assembleia, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor, não sujeitar, imposição, além do que nossos pais não suportaram, não obedeceram. E aí eles colocaram alguns critérios: não comer carne sufocada, não comer carne de sangue, e não comer carne de idolatria, e não fazer sexo antes ou fora do casamento. Não viver uma vida de fornicação. Essa foi a doutrina apostólica de Atos 15, da primeira convenção mundial apostólica da igreja primitiva. Eu quero finalizar lendo Gálatas 5:19, para a gente compreender o que aqui Paulo está falando. Os que não andam segundo a carne. Mas o que é andar segundo a carne? Aí nós vamos ler para fechar e deixar com clareza o que é as obras da carne. E elas são bem similares à de 1 Coríntios 6:9. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, olha as obras da carne: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, diga bem forte, inimizade, porfias, um quer ser maior que o outro, melhor que o outro, emulações, iras, eleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Quando ele fala assim, como já antes vos disse, Paulo está se referindo lá em 1 Coríntios 9, 6, 10 e 11. Paulo já tinha falado isso. Depois ele ia falar lá em 1 Timóteo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a discernir as coisas espirituais. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.